Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema bastante curioso, que é a tal das fraudes em anúncios digitais. Essas fraudes, provavelmente, você, usuário, já deve ter se pego aí numa rede social, clicado num banner meio desconfiado e não era o anúncio verdadeiro da loja que você estava querendo, não é verdade? Isso já aconteceu. Se já aconteceu, depois conta aqui pra gente. Mas esse tipo de fraude é algo que gera prejuízos imensos, não só para os anunciantes, para as marcas, mas para você e para mim, para todo mundo que é consumidor. Ninguém gosta de ser enganado, né? Chega de fraude. E no mundo digital existe sim solução para contornar, mitigar e eliminar essas fraudes. Como? Esse como é o que a gente vai conversar com o Eduardo Carneiro, VP Latam da Traffic Guard. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Vinícius, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar. E o assunto, efetivamente, ele é bastante interessante porque impacta a vida de absolutamente todo mundo e todas as empresas, todos os dias, todas as horas. Verdade, Edu, verdade. E, cara, isso aí é algo que a gente sempre, por que pareça, a gente, por mais que estude, esteja preparado, mas vez outra aparece um negócio tão certinho, tão bonitinho, parece, é um anúncio de verdade, mas quando a gente começa a olhar alguns detalhes, a gente cai numa cilada. Mas, fazendo um anúncio aqui, e esse aqui é verdadeiro, não tem nenhum tipo de fraude, é uma parceria que o Papo Cloud tem com o pessoal da MIT. MIT, não sei se o Edu conhece, provavelmente sim, uma empresa globalmente conhecida. Ela, agora, Edu, ela está oferecendo aqui para os participantes do Papo Cloud um exemplar totalmente gratuito para sua casa, vai com uma forma de carinho, um lembrete do coração aqui, do Papo Cloud e do time da MIT para você. Beleza, Edu? Depois vai chegar na sua casa aqui esse lembrete. Obrigado, viu, Edu, pela parceria aqui e obrigado você também, pessoal da MIT. Vamos lá. Vamos que vamos. Cara, o seguinte, a gente gosta, Edu, de começar o nosso bate-papo de uma forma bem mais simples, tá? Conta aqui um pouquinho pra gente da sua trajetória de carreira, como é que você chegou aí a Traffic Guard, o que vocês estão fazendo aqui também? Vamos lá, começa aí, por favor. Legal, Vinícius. Bom, basicamente, resumindo aqui, eu já sou razoavelmente antigo de mercado, venho dentro do mercado digital, eu comecei trabalhando ali em janeiro do ano 2000, faz algum tempo já, né? Trabalhava ali quando o Submarino era uma startup, né? A Submarino chegou a ser ali primeiro, segundo maior e-commerce do Brasil naquela Sim, época, ainda no bolha, né? Eu comecei trabalhando no meio digital com uma turma que hoje é super destaque hoje aqui no Brasil. E fiquei dentro de varejo ali, Submarino, 2 anos e meio, fui para o Grupo Pão de Açúcar, trabalhei no digital. Do digital, incrivelmente, eu migrei para o varejo físico, ó, que foi curioso. uma experiência sensacional. Foram 5 anos de e-commerce e varejo. Depois eu fui para o exterior estudar um mestrado. Quando eu voltei, eu fui trabalhar numa área diferente, né? Eu venho de uma família muito de mercado financeiro, né? E eu era a pessoa fora do mercado na família, né? E aí eu fui trabalhar 7 anos na área de relação com investidores, que também envolvia tecnologia, envolvia digital, mas envolvia também muito a parte de ajudar a empresa a encontrar investidor, montar roadshow, assessorar no Bacana. processo de abertura de capital das empresas, que foi também uma experiência maravilhosa, ter uma visão próxima ao dono da empresa sobre o valor, mostrar para o mercado, entender quais são os KPIs que o mercado ali valoriza. Foi uma experiência muito legal. E aí eu voltei para o mercado digital. Cara, isso é muito legal, porque mostra que as suas experiências, por mais que ela tenha muito contato com o mundo virtual, mas o reflexo no dia a dia é o mundo físico, né? Então, eu acho que essa troca de você ter essa vivência de tanto no mundo on-premise, que é um termo mais técnico que a gente gosta de usar aqui, no mundo real e no mundo digital, mostra que as coisas estão conectadas, né? Não são apartadas. E às vezes a gente ouve muito desses temas que é como se fosse uma coisa totalmente distinta. Ah, o anúncio digital somente deve ser pensado no digital, as estruturas digitais. Sim, é um caminho. Mas o impacto também é no mundo real, é o como o ser humano se comporta com aquilo ali. Faz sentido, então, essa combinação do mundo digital com o físico? Absolutamente, eu nem vejo uma separação total e nem compreendo alguém que possa dizer que existe uma Pois é. separação digital no sentido de anúncio de vivência, né? A gente está falando início de processos e mesmo quando a gente vai medir algum tipo de funil aqui, que a gente não vai olhar somente para o digital, e até porque
um processo digital, um processo de intermediação, que na realidade ele dispara um trigger por um processo não digital, que é um processo de logística, né? Então a gente pega hoje, vamos pegar um varejo grande igual o Mercado Livre, a Amazon, são Sim, empresas de logística, né? Basicamente são empresas financeiras, logística, onde a gente tem uma intermediação digital aqui, que é onde a exato. gente vai promover esse primeiro passo dessa intermediação, porque ela é mais fácil do que a gente pegar o nosso carro e sair para tentar fazer uma compra hoje. Então, eu enxergo nesse sentido que é impossível a gente desassociar, né? Talvez hoje, dentro de uma tentativa de nos levar para o metaverso ali, imersivo, grande, que ainda estamos Sim. na primeira etapa dessa história, a gente está talvez tentando enriquecer essa história, mas eu acho impossível a gente desligar, assim como a gente tem a realidade a virtual, que é mais o metaverso, mas tem a realidade aumentada, que eu acho que é o caminho mais próximo que a gente está. Então, essa mistura ah, é padrão, é normal, não tem como desassociar. Pois é, agora existe um hábito que eu digo que é um péssimo hábito que veio do mundo físico e migrou para o mundo digital também, que são as fraudes em anúncios, né? Obviamente, a gente já está falando isso no mundo real, o mundo real já existia isso muito antes da internet existir ou pensar em qualquer coisa parecida, mas infelizmente a gente acaba encontrando muito, com bastante frequência, mais do que a gente gostaria, desses anúncios. Então, assim, fraudulentos, que tem ali diversos comportamentos, não só roubar um dado de um usuário, ou até mesmo roubar uma venda de uma loja para colocar em outra. Enfim, tem todo tipo de fraude aqui. Edu, conta um pouquinho como é que surgiu o conceito da Traffic Guard, como é que vocês estão ajudando o mercado, uma empresa que foi fundada em 2015, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija aqui, mas eu acho que é uma coisa que faz tanto sentido a gente precisar da solução de vocês hoje, então explica pra gente aqui, vamos lá. Vinícius, olha que legal que você comentou. Na verdade, eu enxergo hoje o mundo virtual como um processo muito semelhante que a gente tinha de globalização, né? A gente passa Sim, por um processo de desglobalização, mas ali vem desde os anos 90 até aí a primeira década do ano 2000, um processo de globalização, que é a gente tentar construir ali um mundo único, a gente tentar, por exemplo, fazer um alinhamento, ou vamos usar um termo mais técnico, como você já falou aqui, usar uma taxonomia que a sim, gente pudesse cada vez mais casar o que acontecia no mundo numa única coisa. E o mundo virtual, ele é um mundo com menos fronteira, né? E menos fronteira a gente enxerga justamente essa questão de a gente ter menos regra, menos controle. O mundo ele não é tão homogêneo, né? sim. E ainda vai demorar séculos para se tornar algo homogêneo, né? Então a gente tem hoje uma abertura, ou na verdade até uma visão aqui mais de fraude, um risco de estar aberto com diversos países e regiões do mundo num ambiente que não tem uma fronteira muito clara, né? A gente tem leis, regras que elas se encaixam para as empresas e dentro do nosso território, mas a gente fala, né, é difícil a gente estabelecer o conceito de território físico para o território virtual. Com Então a gente certeza. começa aí a dificuldade de controlar fraude, né? Nós temos, lamentavelmente, uma cultura de fraude que é pré-histórica também aqui. Eu diria que veio junto com a descoberta do Brasil. Então já existe ainda uma cultura da gente lidar com isso no mundo online e no mundo offline. Sim. Mas vamos lá. Onde nasceu a Traffic Guard? Ela, por exemplo, nasceu na Austrália, um país tradicionalmente um baixíssimo problema de fraude, né? Eu morei 2 anos lá e vivi muito um país que ele tem um orgulho de praticamente você não enxergar nenhum case de fraude. A Que Traffic Guard ela interessante. nasceu dentro de uma empresa, de uma agência de performance que existia na Austrália. Era uma das maiores da Austrália na época, e ela pegou, era uma área de tecnologia dessa agência de performance, que buscava trazer um incremento ao resultado entregue para os clientes através da tecnologia, ou seja, desenvolver uma tecnologia que mitigasse o desperdício causado por tráfico inválido e fraude. Ou seja, era uma área de tecnologia bárbara, porque criticava o próprio sistema de performance que existia para falar, pô, a gente pode melhorar essa história se a gente trazer uma tecnologia que vá melhorar a performance diminuindo o desperdício causado por tráfico inválido e fraude. Acontece que
essa agência, como business, ela acabou sendo vendida para uma outra empresa, aliás, uma empresa do Canadá, se eu não me engano, e fizeram um spin-off, ou seja, fizeram a separação da área de Sim. tecnologia, que foi ali a semente da onde nasceu a Traffic Guard. E aí foi muito legal, porque se tornou ali, como você falou, em 2015, uma empresa apartada, né? Basicamente, a empresa trabalhou 2 anos desenvolvendo o produto, porque daí não era um produto que eu usar internamente, mas é como que eu desenvolvo um produto comercial Verdade. que eu possa comercializar. Então foram 2 anos, a gente fez aí o lançamento das soluções aproximadamente 5 anos atrás, né? Hoje, uma empresa dentro desse cenário, nós temos aí aproximadamente 4.300 clientes no mundo Que todo legal. e estamos aqui na América Latina faz mais de 2 anos, quase 2 anos e meio. Eu estou na companhia aqui faz mais ou menos 1 ano e meio. Né? Então, basicamente, a história. Hoje, nós somos aí em torno de 100 pessoas ao redor do mundo. Né? A nossa sede continua sendo na Austrália. Temos aí escritório em Singapura, Índia, Croácia, UK e o nosso escritório Latam que fica aqui no Brasil. Escritório entre aspas, né? A gente já vive uma vida aqui híbrida e temos Verdade. metade da nossa equipe Latam fora de São Paulo, que é onde a outra metade está. Então é muito legal que a gente já trabalha nesse conceito híbrido e sem também ter uma fronteira única, a necessidade de ter um time colado com um Big Brother olhando o que está acontecendo nesse time. A gente funciona muito bem nessa maneira mais regional, digamos assim. Cara, isso é muito legal. Agora, obviamente, tem um desafio enorme, uma presença global de vocês, né? O mercado de anúncios também é algo gigantesco, né? Talvez quem esteja acompanhando aqui, vendo, nos ouvindo, fala assim: ah, mas é só um bannerzinho que aparece, ou é só uma caixinha que rola para cima e foi embora, é pequeno. Cara, não é. A gente está falando de um mercado assim, com um volume de dinheiro muito expressivo. Se a gente somasse basicamente esse volume, daria o quê? Mais do que um PIB de um grande país, não tenho dúvida. Mas dá um panorama para a gente aqui desse mercado global e qual o potencial desse mercado para a gente começar a ter um olhar um pouco mais crítico sobre a questão de fraude nesses anúncios, por favor. Claro, não, muito legal, Vinícius. Como você falou, um mercado absolutamente relevante no mundo e que, como você falou, talvez a gente não enxergue, ele acontece ali nos bastidores e quem não faz parte desse dia a dia não entende o tamanho. Para você ter uma ideia, a gente está falando aproximadamente no mercado, em 2021, de mais ou menos 455 bilhões de dólares. Ou seja, vamos trazer uma Caramba. outra maneira, meio trilhão de dólares. Né? Sim. A gente está falando que esse mercado ele cresceu aproximadamente ali, espera-se até uns 20% para 2022. Hoje a gente já começa a enxergar os primeiros números durante 2022 com um faturamento aproximado de 600 bilhões de dólares. Esse é o mercado global que a gente enxerga, ou seja, aqui estou falando 3 trilhões de reais em termos de mercado, em termos desse tamanho desse mercado que explora a mídia, Sim. né? E aqui eu estou falando, eu tô falando de mídia digital, né? Então vamos lembrar que na verdade o mercado de mídia, se ainda pegar a mídia offline, falando TV, Nossa. rádio, TV a cabo, etc e tal, a gente está falando de um mercado absurdamente maior do que esse, onde a gente tem aqui os anunciantes, a agência, a gente tem as empresas de tecnologia, então o mercado que realmente ele roda um dinheiro gigantesco. Aí a gente imagina, Vinícius, nesse mercado, pô, mas qual que é o tamanho do problema, né? De Sim. fraude vamos até falar de fraude agora e não de tráfego inválido, depois eu explico um pouco a diferença, né? A gente tem empresas que estimam o tamanho desse impacto de fraude no mundo digital. A gente sempre pega um exemplo aqui de uma empresa terceira, que a gente confia muito, que é a Adobe, né? Dentro aí do Sim. mundo de marketing, é um monstro de tamanho de tecnologia. A Adobe ela estima que em torno de 28% do tráfego global que recebe mídia digital é um tráfego de robôs, de bots. Né? Nossa. Então vamos lembrar isso, o robô ele não é um humanoide aqui atrás do teclado Não tem recebendo nada isso, disso. mas na verdade são processos automatizados de Exatamente. comportamento que simulam como se fosse uma pessoa real recebendo e olhando aquele anúncio para que esse hacker que construiu o robô ele possa cobrar depois aquela marca dentro da propriedade dele lá, falando, não, alguém viu. Na verdade, não foi alguém que viu. É. Então, a gente falando dessa maneira, em torno de 28%, a gente está falando de cara,
mais ou menos 130 bilhões de dólares correndo o risco de serem desviados para essa audiência de robôs, né? Nossa. Então eu estou falando aqui quase 1 trilhão de reais, para a gente colocar sempre moeda local aqui, com o potencial de parar na mão de hackers, de criminosos, né? Já numa primeira fase, que é quem construiu. Não existe porque alguém construiu um robô, Sim. se não for, provavelmente é para desviar algum tipo de verba. Então, essa, esse é o tamanho do problema que a gente tem de tráfego inválido dentro de mídia digital, né? Para não falar no resto do mundo aqui. Cara, a gente também tem essas novas tecnologias que estão ganhando força cada vez mais. A gente já falou de RPA aqui, que são esse processo de automatização, que o cara simula ali um comportamento humano para uma coisa positiva, mas eles direcionam também para algo mais não tão bom, não tão lucrativo assim, né? E também tem inteligência artificial, tem tantos outros. Então o mercado naturalmente ele se moderniza por natureza. É normal. As fraudes, tanto independente do mundo digital ou não, elas também se adaptam ao contexto moderno, né? Então nada fica para trás, né? Não é isso? Não, e digo mais, né? Na verdade, eu me atrevo a dizer que o hacker ele sempre está 2 passos na nossa frente, porque ele não trabalha sob uma ótica de regras, ou Sim, de fronteiras, ou de mensuração, como a gente trabalha, a gente precisa trabalhar. Então, na verdade, o que a gente tem ali é um mundo fora da lei, vamos utilizar aqui um termo de western, sim. né? Ele trabalha ali dentro de uma realidade fora da lei e ele consegue ser muito mais rápido em aplicar. E queira ou não, e aqui é uma visão hollywoodiana, mas também é real, muitos desses hackers são absolutamente especialistas em fazer isso. Né? Eles são especialistas em explorar, trazer tecnologia. Você acabou de falar de inteligência artificial, e explorar, trazer essa tecnologia para dentro de casa. Né? Então a gente não tem hoje uma polícia combatendo. Né? Aliás, é interessante, a gente chama Traffic Guard aqui, uma polícia de trânsito, polícia de Sim. tráfego, né? Porque a gente está olhando o tráfego da internet, mas é difícil hoje esse hacker, a gente ter algum sistema de polícia correndo atrás depois que o crime já aconteceu. Então, por exemplo, a gente acontece hoje de hackers que conseguem automatizar preenchimento de formulários, porque eles ganham dinheiro no que a gente chama de geração de leads. Uma marca vai lá, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não é nenhum exemplo real, mas eu tenho aqui uma série, um business de concessionárias de veículos, né? E aí no mundo digital, eu invisto em marketing digital com a meta de que as pessoas preencham formulário. E Sim. eu vou pagar por cada formulário que a tecnologia ou que o meu parceiro está gerando para mim. Né? Então o que acontece? Ele vai lá, cria um processo automático de preenchimento de um formulário, né? Ele entrega esse formulário, os pagamentos entre as marcas tecnologias são muito rápidos dentro do mundo digital. Então não é que eu vou demorar 90 dias para É. pagar, que eu vou ter tempo para descobrir se aquilo era real. Não, eu estou fazendo um processo quase real time de Verdade. tudo que está acontecendo. E eu tenho uma série de intermediários no meio desse caminho que muitas vezes eu não consigo nem traquear. Ou seja, o hacker que trabalha com um processo automatizado de preenchimento de dados, ele tem uma base de dados que ele comprou em algum lugar ilegal, né? Ele vai utilizar esses dados Vê para que loucura. automatizar o preenchimento de formulário, ele vai entregar um formulário preenchido, ele vai receber o dinheiro dele. E a concessionária de veículos, quando vai colocar o call center para ligar e falar: o senhor Vinícius, eu vi aqui que o senhor preencheu um formulário, o senhor está interessado aqui no veículo X, e você vai falar: eu não Hein? preenchi formulário nenhum, não tô sabendo Que o que você está concessionária, falando. que Então, marca, não sei nem quem você é. exato, não estou interessado, estou pagando meu carro atual aqui ainda. Então, na Caraca. verdade, é só para dar um exemplo de como a gente tem hoje uma velocidade e a gente não tem um processo estrutural de investigação ou de polícia, então um terreno que ainda continua muito livre e devido à velocidade dos processos e ao número de intermediário que nós temos aqui, esse hacker está muito na vantagem para explorar esse gap de processo que a gente tem no mundo digital. Maravilha. Edu, sei que a gente tem muito assunto aqui para tratar, mas chegando no finalzinho do nosso bate-papo, conseguimos chegar. Chegamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo. A última pergunta que a gente faz aqui ao convidado para a gente refletir junto, né? Quem está vendo, quem está nos ouvindo, a opinião
sua. E que é o tema aqui que a gente cria todo o nosso pano de fundo tecnológico, né? E a resposta, ela pode ser técnica, ela pode ser não técnica, a resposta tem que ser vindo do coração. Então, bora lá. Para o Edu, o que seria essa tal da computação em nuvem? Nossa, é uma ótima pergunta. Que eu penso? Para a gente, para nossa realidade, é vida. Porque nós nascemos dentro de cloud. Né? Vamos dizer o seguinte: você imagina que mensalmente a gente trabalha com mais de 100 bilhões de dados vindo de várias Caramba. fontes de dados. Ou seja, ou eu montaria um Empire State Building de Sim, servidores que me trouxessem uma capacidade de trabalhar com esses dados na velocidade que eu preciso, que é real time, né? Ou eu preciso nascer em algo chamado cloud. Eu me arrisco, Vinícius, a dizer que se não houvesse cloud, a gente continuaria com os hackers explorando e se divertindo, roubando dinheiro do mercado, porque a gente não conseguiria ter soluções com a capacidade que nós temos hoje de trabalhar com a quantidade de informações de um mercado avançado como esse mercado de tráfego inválido e fraude. Então, primeiro ponto, eu acho que basicamente a gente não existiria se não fosse cloud. Segundo ponto, a capacidade de processar dados que a gente não encontraria em nenhum lugar, muito menos com uma escala de uma empresa que ainda é pequena como a nossa. Então, provavelmente, só haveriam aí 4 ou 5 empresas no mundo com uma capacidade de sim, processamento de dados para fazer o que a gente faz. Então, esse processo todo ele está baseado em cloud. Nós somos hoje parceiros, por exemplo, do Google, né? Utilizamos a cloud deles e somos parceiros de negócio, parceiros comerciais, e hoje, inclusive, ajudamos o Google a identificar uma série de detalhes de dados que eles próprios não trabalham identificando. Ah, e então o Google enxerga o valor em ter um terceiro trabalhando para mitigar esse tipo de problema, que inclusive acontece nas plataformas da própria marca, sim. né? Então não existe um problema de falar, não, eu tô com alguém aqui que vai olhar para dentro da minha casa sob uma visão de auditoria, então eu não gosto que olhem aqui para dentro de casa, eu vou tirar. Não, existe uma abertura para a gente trabalhar juntos dentro do ecossistema deles, que é 100% baseado no próprio cloud deles, né? Para a gente olhar o que acontece ali dentro. Então, não existiria, ou a gente estaria talvez a 20 anos de distância do que a gente tem hoje, se não existisse cloud para a gente poder trabalhar. Né? Então, e com a velocidade que eu preciso hoje me adaptar aos meus clientes, eu não poderia ter um cliente hoje que eu falasse para ele: olha, eu só posso te proteger isso daqui. Mas se você aumentar a verba aqui, porque é Páscoa, por exemplo, está chegando Páscoa, né? Onde ele pega e ele aumenta a verba dele para esse tamanho, eu falo assim: não dá, eu vou ter que contratar servidor, eu vou ter que fazer não sei o quê. Nossa, pai. Ia Como a gente chegar a costuma Páscoa, o dizer servidor aqui, não ia chegar. Isso é fato. passou, né? Passou. Então a gente não teria nada dessa capacidade de existência de vida com processamento de dados, velocidade de adaptação, se a gente não tivesse cloud no nosso business, tá? E eu enxergo hoje ah, ah, sob uma ótica de traffic guard, né? Mas sob uma ótica de todo mundo que eu falo dos meus clientes, não existe mais o que a gente via. Eu já sou mais velho de mercado, né? Você é jovem, mas que não existe mais aquela questão da gente ter uma sala de servidores próprio, ou um Sim, prédio de servidores para a gente conseguir correr com a tecnologia de acordo com a demanda do mercado nos exige. Né? Então, ah, eu fui pego de surpresa aqui com a pergunta, mas é isso, para a gente é vida. Sem cloud a gente perfeito. não existiria aqui. Perfeito. Fica aí para a gente refletir em conjunto a tua fala, Edu. Cara, obrigado demais. Assim, eu acho que enriqueceu muito aqui o portfólio do Papo Cloud, de ter mais um conteúdo bem diferente e bem necessário. E abre bastante os horizontes, viu, Edu? Acho que eu tenho certeza de quem está acompanhando aqui vai pensar diferente, sim, na sua fala. E falar assim, poxa, tem uma área da minha empresa que anuncia, vou dar essa dica para esse pessoal.
Já fica aqui a dica também, viu, pessoal? Ajude a chegar a aumentar o nível de consciência sobre esse tema. Edu, valeu demais, viu? E vamos marcar a segunda sem esse problema de internet. Não, vamos marcar ao vivo. E você tem... desculpa aqui, só usar mais seu tempo, assim, você tem absolutamente razão nisso. Muito da nossa conversa hoje é baseada numa visão de marketing, mídia. Volta e meia a gente consegue uma abertura com a área de tecnologia, por exemplo, Sim. de uma empresa que fica mais entusiasmado muitas vezes do que a pessoa de marketing. Verdade. Que enxerga o que está sendo feito e criado e como aquilo pode ser avançado e ajudar a companhia. Essa construção de pontes, ela é bárbara, sensacional, a gente só constrói valor. Então, obrigado pelo espaço, é um bate-papo. Pena que não temos mais 2 horas aqui de conversa, porque assunto não falta. Sim. Mas que a gente possa ter uma segunda oportunidade aí, se Deus quiser, ao vivo, para a gente conversar. Obrigado. Maravilha. Bem, fechou, pessoal. E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo? Bem, esse bate-papo hoje foi com emoção, viu? Faltou luz, faltou internet, faltou tudo aqui, mas não faltou a vontade de querer continuar esse bate-papo. Continuar, você sabe, né? A gente continua discutindo esse e outros temas lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, o grupo do Papo Cloud lá no Telegram. Beleza? Link na descrição aí para você. E se você chegou até aqui, deixa um comentário, né? É importante a gente ter essa troca, esse momento de troca aqui, saber seu feedback. Já ouviu falar na Traffic Guard? Se sim, comenta. Se não, também comenta. E de repente é uma oportunidade incrível de você abrir uma agenda diferente na sua empresa. Para de falar de chatbot, para de falar de chat GPT, de repente isso não está trazendo resultado, né? Uma forma de trazer mais resultados é olhar o que você já está fazendo, fazer melhor, com mais eficiência. Olha, é palavra de ordem, viu? Agradeço também a parceria da MIT Technology Review, obrigado pelo exemplar e você, vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?